Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão para a nossa avaliação. Lembrando que o tema que vai ser aplicado na avaliação bimestral será meiose. Então, nós temos nosso exercício da semana passada e aí vamos então respondê-lo. A meiose 2 é uma divisão equacional. O que isso significa? Então, o material genético ele vai ser distribuído igualmente entre as células filhas. Então, se eu tiver uma célula com 2 cromossomos, as células filhas também vão possuir os mesmos 2 cromossomos. Segunda questão. Quais as etapas da meiose 2? Então, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, são o mesmo nome das etapas da mitose e da meiose 1. A única diferença é que vai ter o número 2. Que etapas estão representadas na imagem abaixo? Então, observem as duas imagens. Nessa, você vê que os cromossomos já estão, as cromátides já foram separadas, e nessas, os cromossomos estão alinhados no meio da célula. Então, aqui, no número 1, é a metáfase 2. Tia, não podia ser a metáfase 1? Não, porque na metáfase 1, os cromossomos, eles ficam aos pares, no meio da célula, enquanto... Então, deixa eu ver se consigo desenhar aqui outro cromossomo, muito feio. Enquanto que na metáfase 2, eu tenho apenas eles pareados no meio, assim como acontece na mitose. E aqui a anáfase 2, que é quando os cromossomos separam as cromátides, diferente da anáfase 1, onde vai ser separado o próprio cromossomo. 4. As duas imagens abaixo representam duas etapas da meiose. Quais são elas? O que as tornam diferentes? Então, aqui, ó, eu tenho todas duas são anáfase, né? Mas o que é que torna diferente? Veja que a número 2, o que foi puxado para o polo da célula foi o próprio cromossomo, né? O cromossomo homólogo. Enquanto que aqui eu abri esse cromossomo, eu separei as cromátides. Isso acontece na primeira anáfase. Desculpa, aqui tá errado, viu? Eu botei 2 na anáfase 1, enquanto que a separação das cromátides vai acontecer na anáfase 2. Repetindo, na anáfase 1, o que eu separo vai ser os cromossomos homólogos. Eu puxo um para um lado e puxo um para o outro polo da célula. E na anáfase 2, o que vai ser separado vai ser as cromátides, né? Eu puxo uma perna do cromossomo para o lado e uma perna do cromossomo para outro. Então, bora lá fazer relembrar algumas coisas para a nossa prova. A meiose acontece apenas nas células sexuais, são espermatozoide e gameta. É o tipo de divisão celular que vai formar essas duas células. Sempre vai resultar em 4 células. Então, eu tenho uma célula que vai passar por meiose e no final eu vou produzir 4 células. Dividida em meiose 1 e meiose 2. E aí as fases, né? Eu tenho duas etapas de meiose, a 1 e a 2. As fases sempre serão as mesmas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Se for 1, vai ser prófase 1, metáfase 1 e assim sucessivamente. Se for 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, né? E por aí vai. Então, na meiose 1, praticamente aqui acontece mais coisas diferentes do que a gente tinha visto na mitose, né? É onde é uma fase tão longa que ela vai ser subdividida nessas subfases, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Isso acontece nessa ordem. O evento principal dessa prófase é o crossing over, que acontece no paquíteno. Tia, não lembro mais o que é isso. É quando os cromossomos homólogos, eles trocam pedaços, né, das suas cromátides. Eles fazem essa troca e acabam se tornando diferentes. E isso dá uma grande variabilidade genética da nossa espécie. Prófase 1. Então, novamente, leptóteno, zigóteno, paquíteno, a fase X, né, que acontece o crossing over, diplóteno e diacinese. Então, as etapas da meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e o final que é a divisão celular. Vejam aqui, a primeira vai ser uma divisão que vai reduzir,
Ó, vamos reduzir ao meio. Então, 4 cromossomos, eu vou ficar com 2 aqui, 2 aqui. Na equacional, não. Eu vou ter uma divisão igual, tá bom? E aí, as diferenças de uma meiose para outra meiose, né? Que é muito importante que vocês saibam. Na prófase 1 e a prófase 2. A diferença principal é que na prófase 1 vai ter lá o tal do crossing over, né? O emparelhamento dos cromossomos, vai ter os quiasmas, enquanto que na prófase 2 isso não vai acontecer. Porém, os outros eventos todos vão ser igual. O material genético vai começar a se condensar, desaparecimento da carioteca do nucleolo, migração dos centríolos para os centríolos, ó, para os polos opostos, que é para poder eles puxarem, né, criarem as fibras do fuso e puxarem os cromossomos. Então, isso são coisas iguais. A única diferença que vai ter é justamente aquelas subfases que não vai ter na prófase 2. Diferença da metáfase 1 para a metáfase 2. Metáfase 1, vejam, ó, os cromossomos estão aos pares, os cromossomos homólogos ficam aos pares e vão ficar alinhados. Enquanto que na metáfase 2 vai ficar um abaixo do outro no meio da célula, igual acontecia, né, na metáfase que nós estudamos no período passado. A metáfase ela é muito parecida, ela é praticamente igual à metáfase 2 da mitose. Então, a mitose ela é muito parecida com a meiose 2, tá bom? Repetindo, metáfase 1, os cromossomos homólogos aos pares, no meio da célula. Metáfase 2, os cromossomos ficarão apenas no meio da célula, mas não vão estar cada um com o seu parzinho. Anáfase 1 e anáfase 2. Anáfase 1, cromossomo vai ser puxado. Na fase 2, apenas a cromátide. Percebam, gente, que na primeira metáfase, desculpe, os cromossomos, eles estão aos pares. Eu acabei de mostrar para vocês que ficam os 2 cromossomos homólogos no meio. Então, é por isso que eu vou puxar um cromossomo para o lado e um cromossomo para outro. Quando essa célula se dividir no meio, eu não vou ter mais esses cromossomos aos pares no meio. Eu vou ter aquele cromossomo lá alinhado na placa equatorial da célula, e aí eu vou puxar apenas uma perna do cromossomo, né? Uma cromátide desse cromossomo. Então, essa é a diferença da anáfase 1 para a anáfase 2. E a telófase 1 da telófase 2? Gente, praticamente é a mesma coisa. A única diferença é que na telófase 1 eu tenho apenas 2 células, enquanto que na telófase 2 eu vou ter 4 células. E outra diferença também vai ser na quantidade de cromossomos. Se eu tiver uma célula, vamos supor, a nossa célula, né? Nós temos 46 cromossomos antes da meiose. Com a meiose, no final da meiose, eu vou ter aqui 23 cromossomos na primeira etapa, né? E 23 cromossomos na segunda etapa. Quando for na próxima telófase, eu vou continuar tendo 23 cromossomos em todas as minhas 4 células. Então, na nossa espécie, nós temos uma célula com 46 cromossomos e no final eu vou gerar 4 células com a metade, né, desse número de cromossomos. Então, com 23 cromossomos, tudo bem? E aí eu tenho aqui, novamente, a meiose 1, né? Prófase 1, metáfase 1, só para vocês darem mais uma vez uma observada nas imagens. Prófase 2, metáfase 2, veja que a diferença, ó, que eles estão os dois juntinhos, e aqui está um no meio apenas. Anáfase 2, separou as cromátides, separou o cromossomo. E a telófase. E aí eu vou deixar aqui para vocês também um mapa mental, tá bom? Vocês podem dar uma paradinha no vídeo e dar uma lida, tá? Tudo isso para vocês se prepararem bem, não só para a nossa avaliação bimestral, como também no futuro, né? O Enem, ele cobra muito questões sobre divisão celular, sobre meiose, quando a gente for estudar genética lá no 3º ano. Então é isso, gente. Tudo isso que eu falei com certeza estará na prova. Espero que vocês se deem bem, estudem bastante. Conhecimento ele nunca vai ser demais na vida de vocês. Então é isso, então tchau, beijos.